Parece mais um dia normal nos escritórios Regos, mas não é. Eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina aqui no escritório para vocês. Então vem comigo, vocês vão conhecer um pouco mais. Vocês vão conhecer um pouco da minha rotina aqui dentro, como são as minhas manhãs no escritório. E depois eu vou mostrar um pouquinho de como a nossa ONG trabalha e como a gente está instalado aqui nos escritórios Regos. Vamos tomar um café comigo. Café pronto. E a minha máquina, minha, porque faz todos os meus textos. E a Jaqueline encaderna pra mim. Agora tem tudo. Vamos lá no escritório. Tcharam! Aqui então é a minha sala, onde eu acompanho todos os projetos, tudo que tá acontecendo. Olha a pilha de texto. Olha quanto texto eu gravo, gente. Que é a nossa sala de reunião. Aqui é um escritório que a gente trabalha juntos e tem o administrativo da ONG e várias coisas acontecem aqui também. Fiquem ligados, porque em breve a gente vai mostrar um pouco dos projetos e como a Regos também está muito ligada a esses projetos que a gente tem feito. Não percam que vem muitas novidades por aí. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa super transmissão ao vivo do Intalks CEO hoje. Eu sou o Thiago Alves, CEO da Regos do Spaces no Brasil, também host do Intalks, e hoje temos o prazer de receber Cláudio Lottenberg, presidente do Conselho do Hospital Albert Einstein, para falar de como manter a previsibilidade em empresas imprevisíveis. Cláudio, seja muito bem-vindo à nossa transmissão ao vivo de hoje. Thiago, muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Muito obrigado, Cláudio, vai ser muito legal o bate-papo. E hoje temos cara nova aqui no Intalks, né? Mariana Koyanagi, que é Head de Procurement da Cushman Wakefield, né? Professora do Instituto Brasileiro de Supply Chain e também, né, conselheira do Procurement Club, vai estar aqui me ajudando com esse bate-papo. Seja bem-vinda, Mari. Obrigada. Oi, doutor Cláudio. Oi, Thiago. Oi, pessoal que estão nos assistindo. Realmente estou muito feliz e honrada por estar aqui com dois grandes profissionais. Muito obrigada também ao Procurement Club, a Level Group e a Regos. Muito obrigado, Mário. Vai ser um bate-papo muito legal, mas antes da gente começar aqui, eu queria lembrar a todos, a gente está numa transmissão simultânea, tanto no YouTube quanto no LinkedIn aqui, onde você pode participar. Começa comentando de onde está assistindo, a cidade, o bairro, o estado, o país, de casa, do escritório. A gente quer saber, o pessoal que está na praia, manda foto da praia, a gente quer ver também, entendeu? Participe, mande suas perguntas nos comentários, né? A gente tem hoje aqui um convidado de peso, Dr. Cláudio. Por favor, mandem suas perguntas aqui, eu vou tentar condensar o máximo possível a pergunta de vocês, né? Marquem os amigos para participar dessa live. O pessoal que está no LinkedIn, coloca um arroba, marca o amigo aqui, né, para ele vir. O pessoal que está no YouTube, copia e cola o link aí, no Facebook também, e manda para um amigo. Também não esqueçam de compartilhar a live. Agora é um bom momento para você clicar nesse botãozinho mágico aí que chama compartilhar e estar notificando a sua rede sobre essa live. Queria lembrar a todos também que todas as lives aqui do Intalks são traduzidas para Libras, a língua brasileira de sinais, incluídas também acessibilidade com legendas em português. E a gente reposta no YouTube da Regos Brasil e do Intalks. Então, se você conhece alguém que tem deficiência auditiva ou que precisa de mais acessibilidade também no mundo dos negócios, manda ele para lá, tá? O Intalks CEO,
que é oferecido pela Regos e pela Level. Um grande abraço aí para o Fernando Sora, para o Mas, a Marina, todo mundo da Level lá, e um agradecimento especial a todos os 32 mil clientes da Regos, né, que estão sempre acompanhando nossas lives aí e que estão sempre curtindo o nosso conteúdo. Pessoal, deixa eu apresentar o Cláudio para vocês, né? Antes de mais nada, Cláudio é conhecido de todos, com certeza, né? Mas ele que é médico oftalmologista, com mestrado e doutorado em medicina pela Escola Paulista de Medicina, ex-secretário de Saúde do Estado de São Paulo, presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein durante 15 anos e atualmente preside seu Conselho Deliberativo. Autor de 3 livros, sendo um deles Saúde e Cidadania, ganhador do Prêmio Jabuti, e exerce atualmente também a presidência do Instituto Coalizão Saúde e da Confederação Israelita do Brasil. Doutor Cláudio, então, mais uma vez, muito obrigado pela presença no Intalks. Queria abrir pedindo um overview seu aí, né? Como é que é possível manter excelência, né, num momento tão difícil esse a qual a nossa sociedade passa, principalmente as instituições de saúde, né, tendo que trabalhar, eu diria assim, num ritmo nunca antes visto. É possível manter excelência em organizações como essa num período de crise? Olha, primeiro, evidentemente que aqui existe um viés na abordagem que eu vou fazer, porque nós somos uma organização de saúde e a imprevisibilidade, eu diria que é uma regra dentro do contexto da saúde. Por mais que nós os preparemos, por mais que nós os organizemos, existem questões que são absolutamente imprevisíveis, que podem ser desde cenários mais caóticos, por exemplo, uma pandemia, como aquela que nós estamos atravessando, um acidente numa cidade grande como a de São Paulo, em forma de uma catástrofe, um acidente no estádio de futebol, por exemplo, um incêndio, né? Mas a verdade é que nós somos preparados dentro do contexto essencial para lidar com a questão da previsibilidade, da imprevisibilidade. Entretanto, como é que a gente faz para que isso possa ser administrado, para que os efeitos colaterais sejam minimizados? Em primeiro lugar, a gente tem que ter muito treinamento de pessoal. E quando a gente fala de treinamento, não é um treinamento de natureza técnica, é um treinamento que envolve a accountability, ou seja, treinar as pessoas para que elas tenham autoridade e, ao mesmo tempo, assumam com responsabilidade os seus atos. Eu costumo sempre citar, uma referência da literatura, o livro Team of Teams, no qual se descreve o cenário do Afeganistão e a chegada do exército americano, que se defrontou com uma situação totalmente inesperada. Por quê? Porque os moradores, o exército daquela região, ao contrário do que se imaginava, era muito preparado. Então, você não teve tempo, você não teria tempo para tentar voltar atrás e tentar rediscutir. Então, se aquela área do Exército não estivesse muito bem preparada e treinada para tomar as decisões adequadas, certamente isso seria uma catástrofe no confronto da situação na qual ele se propunha a fazer. Não estou entrando no mérito da guerra. Estou dizendo no cenário está preparado para confrontar uma situação de adversidade. Então, o treinamento técnico associado ao contexto do accountability é a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração para lidar em situações de imprevisibilidade, mantendo a qualidade e mantendo a consistência. Em segundo lugar, eu acho que a gente deve trabalhar com um grupo de pessoas que estejam muito alinhadas dentro do seu espírito missionário, ou seja, colocam os valores, o propósito e a missão acima do resultado imediato. Então, organizações de saúde trabalham, em geral, dentro deste contexto. É bom sempre lembrar que a saúde, a despeito de todos os interesses mercantis legítimos, ela é um direito social. Então, a sensibilidade em relação à saúde também ela é muito peculiar. Por quê? Porque é inerente que todos nós tenhamos um compromisso no sentido de entender que a saúde é um direito universal. Então, na nossa área, eu diria que existem condições que favorecem, mas efetivamente organizações devem ter firmeza em relação a valores e propósito, devem ter compromisso em relação à accountability, ou seja, criar as regras de comportamento sem tolher a capacidade de criatividade individual, que muitas vezes é difícil num cenário de tantos compliances, de tantas regras institucionais que podem sim engessar a criatividade das pessoas. Excelente. Bom, doutor Cláudio, como que está sendo o processo para administrar o medo não somente dos colaboradores, né, que estão aí na linha de frente, mas também dos demais colaboradores e também dos terceirizados?
E eu quero colocar aqui também, adicionalmente, nessa pergunta, como que está sendo também o processo para lidar com o medo do público que está evitando aí a presença em hospitais? Olha, a gente acabou de assistir, está vendo agora, de novo, um recrudescimento. Nós estamos vendo que as taxas de ocupação dos hospitais estão aumentando, quer dizer, os exames realizados para detecção de coronavírus, principalmente PCR, que é, na verdade, o gold standard em termos de diagnóstico. Isso tem aumentado. Isso é um reflexo, eu diria, Mariana, de uma falta de cuidado. As pessoas relaxaram, as pessoas acabaram, na verdade, abrindo mão daquilo que é o que a ciência podia demonstrar. Desde o primeiro momento, Mariana, qual é o grande problema que nós temos? Esse vírus, independentemente da virulência, da capacidade de ele causar doença, e ele causa doenças graves, é verdade, o grande problema dele é a capacidade de transmissão, que é aquilo que a gente chama de R0, né? Se a gente conseguir baixar o R0, a gente diminui a transmissibilidade, que no início era de 3,5, com a utilização de máscaras isso caiu quase a 1, e para que você tenha uma ideia, essa é a ideia quando a gente faz justamente o processo de vacinação. A vacinação, o efeito de imunidade de rebanho é justamente jogar esse R0 para baixo de 1, de maneira que cada pessoa que tem infecção, contamine menos que uma pessoa, né? E nós vínhamos até num bom caminho, visto que os números vinham melhorando. Então, antes de discutir se isso é uma nova cepa de vírus, se isso foi algo diferente que surgiu, o fato é que a sociedade começou a relaxar. Começou a relaxar por quê? Porque exemplos talvez não muito bons, exemplos que deveriam ser referência no contexto nacional, deram sinais de que isso não era algo sério e não era algo grave. Segundo, as festas de final de ano. Quer dizer, a gente viu aglomerações, vimos shopping centers e até é uma coisa muito esquisita, né? As escolas o pessoal não deixa voltar, né? Mas os shopping centers estavam lotados, né? As regiões de alto comércio na cidade de São Paulo, lotadas. As praias, quer dizer, as pessoas deixaram de lado isso. Então, voltando à pergunta que você faz inicialmente, qual foi o grande elemento que nós usamos desde o primeiro momento? Não vamos relaxar aquilo que nós sabemos. Tá? A distância social, a utilização de álcool gel, a utilização de máscaras, a lavagem de mãos de forma, eu diria, até que copiosa. Quer dizer, isso, de certa maneira, foram elementos que criaram um ambiente adequado para poder trabalhar. É bom lembrar que o exército dessa guerra são os profissionais de saúde. E, evidentemente, dentro dos profissionais de saúde, o ideal é que sejam os mais jovens. Por quê? Porque são mais resistentes, têm menos comorbidade, têm menos fator de risco. Então, a gente trabalha, de certa maneira, numa linguagem esclarecedora para aquelas pessoas que trabalhavam na linha de frente, para que elas entendessem os riscos que elas estavam correndo. Agora, trabalhar em saúde, Mariana, é algo que expõe você. Quer dizer, não tem como eu atender os meus pacientes com conjuntivite sem examiná-los. Quer dizer, não há como um infectologista atender um paciente que seja portador de uma doença infectocontagiosa, seja ela qual for, malária, AIDS, leptospirose, sem examinar o paciente. Quer dizer, é algo inerente ao nosso trabalho. Então, essa sensibilização faz parte de uma cultura. E aí, talvez seja um ponto importante para a gente falar para as pessoas que aqui nos escutam, né? Por quê? Porque cultura talvez seja algo que seja uma das dificuldades maiores que nós temos para modificar. Mudar uma cultura de uma organização, mudar uma cultura de uma sociedade é algo muito difícil. Tanto que, em geral, as pessoas tentam associar as mudanças de cultura a incentivos econômicos, que não é o caso, né? Mas nós sabemos disso. Então, nós estamos num cenário no qual nós temos trabalhado sistematicamente a cultura daqueles que trabalham diretamente, quer seja com contratação direta, quer seja com terceiros, no sentido de entender e tentar minimizar os riscos na medida em que essas pessoas sabem como confrontar em condições gerais as situações adversas que são inerentes a uma situação de pandemia. Quer dizer, não há outra opção, né? A outra opção é aquela que nós estamos vendo em alguns lugares, é da negação. Quer dizer, achar que isso não é importante, efetivamente, porque quando alguém não coloca máscara, Mariana, agora há pouco fui fazer esporte, antes de vir para cá, né? Entrei na academia e tinham pessoas sem máscara. Eu coloquei a máscara, sabe por quê? Porque eu não estava me protegendo dos outros, eu estava protegendo os outros de mim. Quer dizer, não usar máscara é uma falta de respeito em relação aos outros. Que você não tenha apoio em relação a você não te cuida da sua saúde, isso é um problema seu. Agora, você não respeitar o próximo e não usar a máscara, esse é um grande equívoco. Então, de certa maneira, quer dizer, esses foram os movimentos que aconteceram desde o princípio e que vêm acontecendo na nossa organização, eu posso até mais, nas organizações de saúde.
Muito bom, doutor Cláudio. Deixa o Cláudio tomar uma água. Queria lembrar a todos aí que se conectaram agora. A gente está tendo aqui um Intalk CEO exclusivo hoje com o doutor Cláudio Lautenberg, que é presidente do Conselho do Hospital Israelita Albert Einstein. Tá? A gente está falando aqui de vários temas, mas como manter a previsibilidade em empresas imprevisíveis, né? Como o próprio sistema de saúde. Participa, manda sua pergunta, marca o amigo aqui, né? Aproveita para fazer network. Estou vendo o pessoal bem animado aí, muito legal. Doutor Cláudio, já começar a sintetizar um pouquinho as perguntas da audiência. Aqui o pessoal trouxe alguns temas aqui que eu acho que é interessante. É verdade que essa pandemia acelerou movimentos na medicina que talvez não estariam tanto no radar para esse ano, no ano passado, como a telemedicina? Como que você viu isso no gestão de saúde como um todo? E isso vai ficar? Você acha que cada vez mais a telemedicina ganha espaço no Brasil? E quais são tecnologias que você acha que talvez estejam chegando além da telemedicina aí para o atendimento do público em geral? Tiago, a grande vedete é a telemedicina, tá? Por quê? Porque a telemedicina foi regulada nos Estados Unidos em 1994. Na Inglaterra, em 1996. Até Angola tem medicina regulamentada. E o Brasil não. Ou seja, os conselhos ainda estavam encontrando razões para não adotar a telemedicina, como se a telemedicina fosse substituir o médico. O médico, ele é insubstituível. Mas para questões mais triviais, no sentido de garantir acesso, tá? E respeitando-se, inclusive, um princípio constitucional, que é o da equidade, é evidente que a telemedicina é um grande ganho. Por quê? Porque ele amplia e facilita, e resolve. Então, isso cria eficácia e eficiência, e certamente vai ajudar. Tem limitações? Tem. Tem aspectos de confidencialidade de dados? Tem. Existem necessidades específicas para a gente melhorar o raciocínio clínico? Sim. Eu trouxe, por exemplo, ao Brasil uma tecnologia chamada Binar, na qual, através de reconhecimento facial, você consegue monitorar alguns dados vitais, fontes, frequência de respiração, pressão arterial. Isso tudo vai evoluir, mas é um caminho realmente sem volta e, sem dúvida alguma, que vai quebrar determinados paradigmas, mitos e resistências por parte das pessoas que, na verdade, têm muito medo, eu não entendo o porquê, da vinda da telemedicina. Mas trouxe mais do que isso, Tiago. Trouxe para a sociedade um entendimento do que é a importância da pesquisa. Tá? Nós começamos essa pandemia discutindo a possibilidade de alternativas terapêuticas, né? E alguns defendendo o uso de determinados tipos de medicamento. Eu não quero ficar polemizando aqui dentro, falar de ivermectina, falar de cloroquina, não é isso, né? Tratamento médico, uso dentro de regras, isso tem processos de ensaio clínico, quer dizer, as agências normatizadoras, reguladoras de medicamentos, elas existem para quê? Para garantir eficiência e eficácia. Então, quando a gente faz estudos têm que ser coisas sérias. É claro que existe o uso off-label, o uso de uma medicação para fora daquilo que ela foi criada, mas isso é exceção e tem que ter uma responsabilidade por parte de quem administra e por parte de quem toma. Então, a sociedade, principalmente, acho que mais recentemente, passou a entender a importância de se fazer pesquisa séria e qual é a razão de se fazer isso. Em relação ao capítulo das vacinas, o mesmo raciocínio. Então, esse é um grande ganho que a sociedade contemporânea também vai ter em relação à importância da pesquisa de qualidade. E o terceiro ponto, que eu acho que merece ser lembrado aqui dentro, que também tem natureza científica, é a importância das próprias relações humanas, né? Que muitos não acreditam nisso, Mariana. Você acredita? Tem gente que acha que a relação humana não faz a diferença, no sentido médico. É só dar um remédio, é só fazer um exame. E, no fundo, o que as pessoas mais precisam é a atenção. Saibam que 80% dos exames clínicos, aliás, de laboratório, realizados na cidade de São Paulo, são normais. Bom, você vai dizer, puxa vida, então está tudo errado? Não, não está errado. Tem exame que a gente até faz para dar normal. Aliás, a gente torce para dar normal. Mas se 80% está normal, é que está tudo exame demais. Então, as pessoas, e isso tem que a gente caminhar um pouquinho, tá? Em cima de um escritor, que é um médico chamado Bernard Long, que escreveu A Arte Perdida de Curar. Ele diz o seguinte: nós estamos tratando cada vez mais das doenças e tratando cada vez menos dos doentes. Então, isso também se descobriu durante a pandemia. Nós temos que ser mais humanos, nós temos que ser mais presentes, nós temos que estar mais próximos no sentido de apoiar os nossos pacientes. Que, de certa maneira, também é algo, Tiago, desculpe eu me estender, que eu acredito é a interferência da fé na saúde. Eu acredito muito nisso e sempre escrevo sobre isso. Acho que a fé faz toda a diferença, porque ela estimula a confiança, eleva o espírito e você melhora mais rápido. Com certeza.
Doutor Cláudio, agora falando sobre a sua nomeação, né, pela segunda vez aí presidindo a CONIB, que é a Confederação Israelita do Brasil. Acerca desse tema, e talvez até mesmo mirando, né, nas tecnologias de Israel, que o mundo já reconhece realmente pela alta qualidade, bem como também eu pude acompanhar, né, que você esteve aí junto com o cônsul da Índia, que é um local também, né, onde a gente tem muita tecnologia, e a pergunta seria o seguinte, né, como que você pretende estreitar esse relacionamento Brasil-Israel, e na prática, né, além da parte que você já menciona de tecnologia, né, como que a transformação digital vem auxiliando aí na medicina? Bom, em primeiro lugar, o Brasil vem se aproximando de Israel já há muitos anos, né? E o papel da Confederação Israelita do Brasil é um papel de liderança política da comunidade judaica brasileira, no sentido de patrocinar a aproximação com o governo brasileiro e estimular a ligação com Israel, né? Eu sempre, e aproveito até para explicar, a minha visão até do antissemitismo, né? O antissemitismo já teve uma natureza religiosa durante o período da Inquisição, para falar de um passado mais recente, poderíamos ir até mais no passado, vamos falar dos últimos 500 anos. Depois teve um sentido racial durante a Segunda Grande Guerra Mundial, né? E aí todos nós conhecemos essa história muito de perto, quer dizer, a questão do Holocausto, né? E mais recentemente os antissemitas eles se manifestam negando a existência do Estado de Israel, né? E inclusive desfazendo a história da criação do Estado de Israel, que contou com o apoio do Brasil, que foi essa Assembleia Geral das Nações Unidas que decidiu pela criação do Estado de Israel, foi presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha, que naquela época é quem estava na Assembleia das Nações Unidas. Então, essa aproximação sempre existiu. Fora isso, Israel é um país nitidamente respeitado pelo desenvolvimento tecnológico, por isso que é considerado Startup Nation. Então, Israel aí tem uma avenida que vem percorrendo, você que é uma moça integrada com o contexto internacional sabe muito disso. Então, questão de aplicativos, Waze, enfim, muitas coisas. E na área da saúde, inclusive, quando nós trouxemos a telemedicina para o Einstein, ela foi inspirada no modelo de hospital israelense. Então, o BINAR, que é esse reconhecimento facial, é também um instrumento de relacionamento com Israel. Então, eu pretendo, logicamente, estimular esse tipo de relação. Nós estamos trabalhando muito com a Câmara de Comércio Brasil-Israel, queremos levar a comitiva de empresários para lá, queremos estimular o intercâmbio de natureza cultural, jovens que venham de lá para trabalhar no Brasil, porque tem muita coisa no Brasil para aprender também. Nós temos muitos programas no Brasil de sucesso. O Programa de Saúde da Família, por exemplo, dentro do Sistema Único de Saúde, é uma referência. Então, o Brasil tem muito também a contribuir com Israel, e eu acho que esse intercâmbio, se a gente puder acelerar, sem dúvida alguma, a gente vai procurar fazer, e eu acho que é muito bom para os dois países, para o Brasil e é bom para Israel. Fora isso, você falou sobre a questão da transformação digital, quer dizer, vários setores de serviços, e não de serviços, é indústria, já estão numa fase muito avançada em relação ao digital transformation, que na saúde está muito lento. A gente sabe que ainda o contato presencial é muito, muito, muito presente. Estou dizendo que seja bom, falamos agora há pouco, que aliás ele é fundamental, mas certas fases ou certas interfaces poderiam ser abreviadas, né? Isso tem um papel que já começa a acontecer, mas nós começamos a adotar os prontuários eletrônicos, Mariana, só recentemente. Quer dizer, o prontuário eletrônico é onde se dá a base de todo o Big Data, é lá que nasce a informação, não é um atributo presente em todas as organizações de saúde. Então, você vê como nós estamos atrasados. Agora, a interação desse mundo digital, que deriva, logicamente, nos data lakes, da construção da inteligência artificial, na aceleração da previsibilidade, começamos a nossa conversa falando sobre imprevisibilidade, né? Hoje existem cenários, e no Einstein isso já acontece, quando o paciente entra, de acordo com determinados sinais vitais, a gente já sabe se ele vai precisar de uma UTI. Então, dentro de uma coisa tão cara como é a saúde, o Brasil hoje gasta 10% do seu produto interno bruto em saúde. Nos Estados Unidos, quase 20%. Isso porque cada vez são feitas reformas, né? No Brasil ainda falta dinheiro. A desproporção entre o público e o privado é muito grande. Então a gente precisa ter um cenário de maior controle, inclusive para poder ter sustentabilidade. Então essa interface digital que vai no fundo nos aproximar, imagina os rincões, nas regiões afastadas, onde você não tem um médico, né? Como é que você vai fazer para que uma pessoa possa interagir? Sempre vão ter aqueles que querer falar o contrário. Não, mas não tem mundo digital, não tem internet. Nós temos que colocar. Se não tem, nós temos que criar. Agora, se a gente não trouxer esses desafios, como é que a nossa sociedade vai avançar? Mariana, ontem eu ouvi um dado estarrecedor.
essa palavra virou moda agora, estarrecedor, né? De cada 100 jovens que chegam ao período de fazer vestibular e entrar na faculdade, no Brasil, só 17 vão para a faculdade. Quando você vai para a Argentina, 45 pessoas vão para a faculdade. Nos Estados Unidos são 70. Como é que a gente vai desenvolver um país se a gente não está trabalhando para que a gente tire a ignorância e leve as pessoas às melhores formações? Então a gente se acomoda sempre, sabe, dizendo que a gente compara o Brasil com países com outra infraestrutura. Na semana passada, eu escrevi no Jornal Globo elogiando Israel em relação ao processo de vacinação. De repente, me sai uma resposta que diz que a gente não pode comparar dois países. Veja, isso é vizinho, é tão simples. Quer dizer, quem não usa benchmark? É lógico que sempre os benchmarks, os cenários de comparação, não necessariamente comparam realidades iguais. Então, no mínimo, servem de ações inspiracionais. Nós queremos o Brasil no primeiro mundo. Nós não queremos o Brasil se orgulhando de fato que tem um programa de vacinação de orgulhar o mundo, mas que efetivamente na questão da vacinação em relação ao coronavírus está absolutamente parado. Então, essas situações são situações que a gente tem que usar no sentido de poder levar o país para outro mundo. Então, se você me pergunta se eu puder contribuir, eu quero sim que a gente olhe para um país como Israel, que investe em pesquisa e desenvolvimento, para um país que leva a sério o papel da educação junto à juventude, que faz com que o jovem, de fato, ele vá fazer seu exército, depois do exército tem que fazer um cenário de preparação, que tenha um compromisso social, que sirva à nação. Veja, lá em Israel, cada ano esse jovem, uma vez que ele concluiu o período dele de exército, ele volta para o exército e serve por mais um mês. Para se defender o país, quer dizer, o processo de paz é importante também por conta disso, mas esse conceito de cidadania, essa responsabilidade, isso eu quero para os meus cidadãos brasileiros, para os meus patrícios brasileiros. E se eu puder colaborar para isso, eu vou colaborar. E ninguém vai me segurar em relação a isso. Isso pode ofender os ouvidos de algum? Pode, lamentavelmente, aliás, vai ofender os ouvidos daqueles que querem levar o país para a mediocridade. Eu não me contento com a mediocridade. Eu acho que a gente tem que se contentar em ser mais do que aquilo que a gente é. E o Brasil não tem que ser o país do futuro. O Brasil tem que ser o país do presente. Isso falar que o Brasil vai ser do futuro depende de trabalho. E para a gente trabalhar, a gente precisa de boas referências. E Israel é uma referência, é algo de natureza inspiracional e eu tenho certeza a respeito disso. Muito bom, muito obrigado, doutor Cláudio, pelos comentários, Mário também pelas perguntas. Inclusive, nós que já passamos aqui pelo Intalks, várias startups de Israel chegando no Brasil, tanto na área da saúde quanto na área de acessibilidade. Muito legal, mandar um abraço para eles. O Jax, que esteve com a gente aqui e trouxe uma ferramenta super bacana de Israel, que ajuda as pessoas a navegarem na internet, que precisam de acessibilidade. A gente teve aqui já ferramentas, por exemplo, de telemedicina, né? O pessoal da Clivo passou aqui para mostrar também todos os leitores, tudo que as pessoas podem ter, por exemplo, quem tem uma comorbidade, precisa ficar em casa, e como a internet das coisas e tecnologia israelita estava ajudando. Muito legal. Bom esse gancho aí. Agora, doutor Cláudio, deixa eu trazer um outro tema aqui, que eu já vi que o pessoal está animado aí nos comentários e acho que é bem bacana. Qual que é o papel da iniciativa privada e dos planos de saúde no momento como esse que o Brasil enfrenta? A gente sabe da polêmica toda hoje, né, de vacina privada, vacina pública, etc e tal, mas como você vê, então, assim, olhando para frente agora, o papel das assistências de saúde como um todo privadas no Brasil e como a empresa, né, como a participação privada aí pode contribuir para que a gente tenha uma melhor saúde no Brasil? Bom, eu acho que a gente tem que separar os cenários, tá? Uma, eu diria, como vocês do mundo de negócios diriam, business as usual, tá? E outra, a situação da pandemia. Business as usual, tá? Nós temos um sistema chamado Sistema Único de Saúde, que ele é um sistema universal, tá? Pautado pela equidade, pela integralidade e pela universalidade, tá? E que depende de um financiamento de natureza público que é originado através de tributos gerais. Já foi originado através de tributos sociais, mas os tributos sociais não foram possíveis nem para sustentar a previdência. Então, eles foram obrigados a buscar uma outra fonte de receita. Esse sistema, constitucionalmente, ele prevê a participação do ente privado. Tanto que existe o sistema suplementar. Quem ganha com isso? Só aqueles que são atendidos? Não, todos. Por quê? Porque existe uma parcela que resolveu arcar com seus próprios custos e buscar uma via alternativa e, portanto, aportar recursos, o que permite liberação de recursos para uma outra parcela e atendida através do sistema público de saúde. Então, só por isso já é algo que ajuda no processo de financiamento.
Em relação ao atendimento na prática assistencial, também não tem nenhum tipo de discordância. Por quê? Porque mais de 60% dos leitos utilizados pelo Sistema Único de Saúde são leitos de natureza particular. Portanto, o público já está dentro do privado. E posso ir além, falar a respeito das PPPs, falar a respeito das organizações sociais, que trouxeram ganhos enormes. De novo, quer dizer, virão aqueles que querem encontrar problema para dizer, não, mas teve aquela organização na qual houve corrupção. Como se não existisse corrupção na contratação direta pelo público. Isso não tem no Brasil, né? Vocês nunca leram nada de corrupção dentro do sistema público, contratação direta. Isso aqui é uma verdadeira hipocrisia, desconhecimento, ignorância e ideologia, colocando a política na saúde acima das políticas de saúde. Passado a questão do business as usual, vamos falar da situação da pandemia, né? Nós tivemos até agora, passados praticamente 10 meses, um cenário de grande imobilidade no cenário da saúde. Tá? Muito pouco foi feito. Primeiro, uma falta de integração das linguagens entre os diferentes governos. Não precisamos dizer quem está certo ou quem está errado, mas uma coisa está certa, quer dizer, ninguém conversou adequadamente, não houve maturidade nessa linguagem. Tá? E aí eu diria de todas as partes, não importa quem começou, não importa quem continuou, mas existe uma polêmica entre governadores, secretários, o Fórum de Secretários da Saúde Nacional, estaduais também não consegue se entender com o governo federal, 3 ministros num período de tempo de menos de 10 meses, um que não ficou nem um mês, um cenário catastrófico em termos de linguagem, num momento que a comunicação é absolutamente fundamental. A Mariana perguntou para mim isso, eu falei, como é que você mantém um grupo trabalhando? Comunicação, Mariana. As pessoas têm que entender máscara, a pessoa tem que entender que é algo sério, distância social, álcool gel. Você viu alguma campanha nacional para isso? Zero. Testes, que era fundamental para poder mapear o que foi feito de maneira ordenada, zero. E agora, no cenário das vacinas, de novo. Agora, você tem uma cadeia que está organizada ao lado da cadeia do atendimento público, que responde por 25% da população. Nós temos quase 50 milhões de pessoas que estão atendidas pelo sistema privado. Por que não deixar esse sistema participar desse processo? Custeando e aplicando vacina. Agora, o que não pode? O que não pode é privilegiar rico em detrimento de pobre num cenário também como esse. Por quê? Porque aqui você tem como salvar vidas, tá? Eminentemente. Você tem um cenário no qual você não pode privilegiar. Então, de repente, sobrou vacina do setor privado que não é focada nos grupos, que são os grupos prioritários, você não pode vacinar o rico só porque sobrou vacina. Você precisa, de qualquer jeito, tentar focar. Agora, não tem como organizar? Então, a gente está partindo do pressuposto que a gente vai atrapalhar uma fila de priorização. Quer dizer, de novo, pressuposto de que não vai ter honestidade. Quer dizer, aí é que tem que ter regulamentação. Aí é que tem que ter uma sociedade, dentro da esfera pública, fiscalizando e atuando, e verificando se está sendo seguidos os critérios de priorização. Então, eu só vejo um ganhar por conta disso. Tá? Não faz o menor sentido não aproveitar. Eu vou mais, eu diria que as próprias farmácias, né, os estabelecimentos, shopping centers. Veja o que Israel, desculpe, voltar ao assunto de Israel. Israel já vacinou praticamente 1 mês e meio, quase 20% da população. Aí vão dizer de novo os corneteiros de plantão, mas lá a população é muito menor. Mas fez alguma coisa. Sabe qual o dia que você vai ser vacinado? Aqui, as pessoas da tua idade, são jovens que nem você, Tiago, já estão com as suas datas de vacinação, 40 anos, estão com data marcada, será em junho. Estão sobrando vacinas. O que eles estão fazendo? Estão antecipando a fila. Agora, qual é o segredo de organizar isso? Qual o segredo de fazer isso junto com a organização privada? Quer dizer, ninguém está defendendo aqui para furar a fila. Ninguém está defendendo aqui para dar vacina para rico antes de dar para pobre. A gente está defendendo aqui para que a coisa comece a funcionar. E o setor privado pode participar. Quem nega isso, nega a realidade dos fatos. Como se a gente fosse, nesse momento, no cenário de pandemia, resolver as desigualdades sociais do nosso Brasil. Agora é a hora? Não, agora é a hora de vacinar. Agora é a hora de buscar a tal da imunidade de rebanho. Nós temos que trabalhar para isso. Doutor Cláudio, eu queria também, né, colocar algum outro ponto aqui, né? Quais outras situações imprevisíveis, né, então fora a Covid, que você pode nos contar, que você gostaria de compartilhar com a gente? Olha, Mariana, sou bem claro para você, né? Eu não sei o quanto a vida da gente é previsível, né? Você fala para citar situações de imprevisibilidade, né?
Você trabalha numa organização, né? E eu diria o seguinte, que talvez tem muita gente nos escutando, né? E eu como mais sênior, né? E tenho 60 anos, né? E com muito orgulho, né? Porque o homem de 60 hoje é o de 40, de 30 anos atrás, né? Quando eu olhava para o meu pai com 60 anos, eu tinha muita angústia, né? Quando meus filhos olham para mim, eles têm felicidade, eles querem que eu viva, né? E eles são pequenos, são jovens. Quero construir vida para frente, né? Eu vivo de sonhos, né? Então, eu acho que as pessoas que querem viver dentro de um contexto de previsibilidade, no mundo em que a gente vê que o cenário de empregos tradicionais estão cada vez mais diferentes no contexto das relações, né? Onde as pessoas cada vez vão ser mais desafiadas, né? Eu acho que a vida, ela é um cenário de imprevisibilidade, né? Veja, os casamentos no passado, quer dizer, uma pessoa que se divorciava, né? Você não era nascida, aliás, quem sabe seus pais não eram casados, né? E no Brasil não existia divórcio, né? Existia só desquite, não podia casar de novo, né? O contexto da formação escolar, né? Aquele contexto tradicional, quer dizer, quando eu estudei, Mariana, você tinha história do Brasil, os caras contavam o descobrimento do Brasil todos os anos, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, né? Hoje, quer dizer, você vê os jovens discutindo geopolítica, né? Então, eu acho que a gente está sendo educado para um cenário de imprevisibilidade. Eu queria dizer que a tal da previsibilidade, que era algo, sabe, muito presente dentro do mundo que a gente vivia, vai ser algo que vai estar restrito à inteligência artificial. A nós restará justamente como lidar com a previsibilidade dentro de um contexto de alocá-la com imprevisibilidade, né? Isso que vai tornar a vida da gente mais saborosa. Isso que vai tornar a vida da gente mais desafiante. Então, eu diria para uma jovem como você, quer dizer, às vezes a gente surpreende, né? A gente vai para um cenário, né, para algo de relação profissional e a gente cria uma relação de natureza pessoal, né? No passado, isso era questionado. Tá? Eu me formei como médico, dizia o seguinte: você não pode estabelecer amizade com um paciente, né? Eu me formei como médico, o médico não pode ocupar espaço na imprensa, é antiético. Então dava uma notinha, comentava, fez uma cirurgia diferente, está querendo aparecer, né? Então, essa mudança do tecido social, essa dinâmica, né, ela vai fazer com que a gente tenha uma flexibilidade, um mindset mais adequável no sentido de lidar com um mundo imprevisível. Então, eu diria, as reações, elas farão parte de um mundo absolutamente imprevisível. Muito bom, deixa eu trazer a gente de volta aqui, aproveitar para fazer uma pequena rodada de engajamento aqui com a nossa audiência, enquanto o Dr. Cláudio toma uma água lá, né? O pessoal mandando aqui, ó. Carlos mandou, oba, 60 anos é só sênior. Dr. Cláudio, muito obrigado, ganhei o dia. Isso aí. Valeu, Carlos, muito bom. Mark Tawil aqui, ó, 2 grandes amigos, Thiago e Cláudio, abraço pro Mark. Opa! Aliás, Mark, responda a minha pergunta. Muito querido, um beijo, Mark. Do LinkedIn assistindo no YouTube, que isso? Pode isso, Arnaldo? Não. Brincadeira com o Mark, daqui a pouco ele vai me bexigar aqui. Olha, muita gente mandando mensagem aqui, ó, o Yuri, Israel, grande nação, grande exemplo, excelente posicionamento do Cláudio, muito obrigado, Yuri. Ó, muita gente aqui, a Mariana mandando, ó, demais essa live, isso aí tá mesmo. Pessoal aqui, ó, o Ilídio, concordo plenamente, né? Israel tem muito a oferecer com o Brasil, legal. Aí agora eu queria conectar, Cláudio, com algumas perguntas que a gente está vendo aqui. Eu vou trazer uma na tela, mas já vou turbinar ela com as outras que eu vi. A Ana mandou aqui, ó, como você enxerga a medicina no futuro? A gente falou um pouquinho de telemedicina, né? Os avanços que teremos, mas eu queria conectar com inovação. A área da saúde está próxima de startups, né? Esse mercado de health tech, esse é um mercado quente. O Brasil está bem posicionado quando o assunto é health tech, ou a gente está atrás de alguns outros grandes mercados? Como é que você tem essa visão aí de inovação na sua área? Olha, o Brasil está avançando nessa área, tá? Eu sinto que grandes organizações, elas estão buscando uma forma de participar disso dentro das características deste mundo, né? Eu, em saúde, Tiago, a gente costuma muito associar os cenários de pesquisa à publicação de papers, o que significa que não necessariamente aquilo que é publicado, a Mariana é uma professora, né? Aquilo que é publicado tem um impacto translacional, ou seja, à beira do leito, né? Quando eu comecei a discutir o cenário de inovação no Einstein, que foi a raiz para a Eretz Bill,
que é a incubadora do Einstein, né? Uma das coisas que eu trouxe foi justamente o seguinte, ó, nós não podemos só publicar trabalho, nós precisamos saber, de fato, como é que a gente chega para melhorar a vida do paciente. É importante a pesquisa básica, mas a gente tem que impactar o dia a dia, né? A saúde, ela tem um desafio importante, que é o desafio do envelhecimento, né? E a necessidade cada vez mais de recursos, de um cenário com muita pouca eficiência e muito pouca eficácia. Então, a gente sente, primeiro, uma quebra desse velho estigma do academicismo, que é importante, podemos desprezar. Eu falo isso por ter mestrado e doutorado, quer dizer, não é alguém que está fazendo pouco disso, tá? Mas está caminhando para um mundo muito mais prático e de atividade, de translacionalidade, que é o mundo das startups. E a gente tem visto organizações privadas com e sem fins lucrativos se aproximando disso. Então, eu acho que o Brasil está, de fato, caminhando. Agora, de novo, né? A gente teve mecânicas legais que agora acabaram estimulando um pouco o cenário de inovação. Isso foi aprovado recentemente no Congresso, então está se construindo. Eu acho que existe um cenário bom. O Brasil é um país maravilhoso, gente. O Brasil é um país maravilhoso. Eu tinha uma tia, Thiago, que foi presidente do Grupo Porto Seguro, chamada Rosa Garfinkel. Uma pessoa maravilhosa. Aliás, o filho dela, Jaime Garfinkel, um dia, Mariana, vale a pena trazê-lo aqui. É uma pessoa sensacional, é meu primo. Aliás, é o dirigente da família. Tá? A minha tia dizia o seguinte, durante o dia, os políticos destroem o Brasil. E à noite o Brasil se reconstrói. Nós temos responsabilidade pelo Brasil, precisamos começar, inclusive, a escolher melhor os nossos políticos. Temos uma responsabilidade importante. Eu acho que esse ano daqui, Thiago, é um ano importante para a gente fazer uma avaliação crítica de quem de fato quer servir o Brasil e de fato quem quer se servir do Brasil. Nós não podemos permitir isso. O Brasil tem muito para oferecer e está se aproximando de maneira importante dentro do cenário da saúde. Aliás, não tem outro caminho. Muito bom, muito obrigado pelos comentários. Queria trazer mais uma pergunta da audiência. Agora, o Mark mandou uma pergunta no YouTube, acho que só porque ele ficou com coisa que eu falei que ele não estava no LinkedIn, mas ele mandou uma pergunta muito interessante aqui. Doutor Cláudio, qual o papel da atuação comunitária na sua vida? Agora querendo ouvir um pouquinho mais aí, né, do lado social aí. E o que você tem a dizer para os brasileiros que ainda não conhecem a força do terceiro setor? Obrigado, Mark, pela pergunta. Bom, primeiro, da minha vida comunitária, né? O Mark, na verdade, já o conhecia, mas é um amigo recente, né? E foi um encontro até comovente no meio da pandemia, quando ele me contou do triste momento que ele passou no começo desse processo com a perda do seu pai, né? Mark, eu diria para você o seguinte, a minha vida comunitária é a minha vida, tá? É como alguém que é bilíngue. Eu acho que eu não saberia dizer qual é a minha língua original. Eu não me enxergo sem a vida comunitária, né? E foi a vida comunitária que me ajudou a desenvolver um contexto para mim que é talvez o grande instrumento pela busca da equidade da sociedade, que é justamente o contexto da solidariedade. Sendo judeu e trabalhando pelas instituições da comunidade judaica, foi lá que eu aprendi o sentido da solidariedade. Quer dizer, eu não saberia trabalhar só como oftalmologista, eu não saberia ser só empresário, que também sou, eu não saberia saber só fazer cirurgia e miopia. Eu tenho que viver o sonho de um Einstein cada vez mais próximo do setor público, eu tenho que viver o sonho de um Einstein comprometido com a educação, com uma faculdade de medicina, eu tenho que viver um trabalho de aproximação da comunidade judaica com o Estado de Israel, de um bom diálogo com o governo brasileiro, que não significa um alinhamento com o governo, mas um bom diálogo. Quer dizer, essas coisas me transformaram numa pessoa que talvez consiga enxergar o seu papel acima do tecnicismo. E é interessante, Marco, quero até dividir com você, com o Thiago, com a Mariana, né? Estou fora do país, passando uns dias de férias com meus filhos, né? E eles têm perguntado para mim, pai, fulano é só um ganhador de dinheiro? Por quê? Porque eu expliquei para eles, Mariana, que na vida a gente não pode só ganhar dinheiro. O dinheiro é importante, o materialismo é fundamental, quem não gosta de conforto? Mas as pessoas têm que ter uma missão, né? Então, a comunidade, Mark, ela contextuou dentro da minha vida um sentido missionário. E eu fico muito orgulhoso quando meus filhos começam a perceber, aos 13 anos, que existem coisas distintas na formação deles. Porque eu não quero que daqui 50 anos, quando eles tiverem a minha idade, e eu não estiver mais aqui, quando eu falo isso para eles, se assustam. Não, você vai estar, espero, né? Velhinho, né, mãe? Você vai lá e me coloca para tomar sol, tá? Mas o que eu quero dizer? Quer dizer, quando uma criança fala para você, na tua casa, tá? Que ele não quer também ser só um ganhador de dinheiro, no mundo que alimenta o tempo todo,
que as trajetórias de sucesso são o dinheiro, são as posições, não, é o conceito de servir. Então, a comunidade, para mim, me ajudou nisso, né? E eu acho que o terceiro setor, Mark, ele... Certa vez eu conversei com o presidente Fernando Henrique, dizendo, se o senhor fosse hoje mais jovem, o senhor colaboraria para o sentido da sociedade no mundo político ou no terceiro setor? E ele gozado, presidente Fernando Henrique, hein? Um homem que atingiu a posição do cargo de maior representatividade no nosso país e uma pessoa sabidamente e assumidamente vaidoso, hein? Ele fala isso, né? O presidente Fernando Henrique falou, eu acho que é o terceiro setor. O terceiro setor ele não tem as amarras que existe dentro do cenário público. O cenário público, até por uma questão de transparência, criou tantas regras para se movimentar que ele se transformou num prisioneiro. Prisioneiro das regras, no sentido de dar transparência, mas prisioneiro dos grandes facilitadores, onde se insere justamente a corrupção. Então, o terceiro setor pode fazer muito, né? Eu acho que num cenário de Brasil, de maior equidade, quer dizer, o envolvimento e a busca de parceiros, organizações sociais, isso pode desenvolver um Brasil mais justo, um Brasil mais acessível, né? Então, se a gente vê a colaboração que teve agora no cenário de pandemia, desculpe eu me ater à organização da qual eu sou presidente do conselho, mas veja o Einstein, ele fez o cenário da saúde pública. O maior hospital de Covid da América Latina foi o Hospital do Hemirim, administrado pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Veja o movimento que o Hospital Israelita Albert Einstein fez dentro do seu hospital de alta complexidade público, que é o Hospital de Vila Santa Catarina. Então, assim como este bom exemplo do Einstein, posso citar outros, sabe? As Santas Casas, que, aliás, precisam de recursos, né? Então, eu acho que o terceiro setor, ele é uma área onde a gente pode depositar muita expectativa, tá? No sentido de poder, de fato, responder. Eu quero te agradecer muito, viu, Mark, pela sua pergunta, porque me deu a oportunidade de poder falar de algo que para mim faz muita diferença, que é a vida que, aliás, herdei do meu pai. E que se eu puder passar para os meus filhos, e parece que vou conseguir passar, isso é muito especial para mim. Obrigado mesmo, Mário. Muito bom, muito obrigado aí, doutor Cláudio, pela resposta. Obrigado, Mark, pela participação. Lembrando a todos que se conectaram agora, a gente está tendo um InTalk Show exclusivo hoje com o Cláudio Lottenberg, que é presidente do Conselho do Hospital Albert Einstein. A Mari Koyanagi está me ajudando aqui, né? A gente está falando aí, né? Como ter previsibilidade em empresas imprevisíveis, né? Você pode participar mandando sua pergunta. Estamos no finalzinho aqui, reta final, mas eu acho que ainda tem um espaçozinho para a gente falar um pouquinho. Eu queria antes trazer um depoimento que eu achei que foi muito bacana. O Edgar Embock participa sempre das nossas lives aqui, está super ativo, mandou aqui, ó, agradecimento pelo programa de transplantes desenvolvidos na sua gestão. Cláudio, como presidente do Albert Einstein, salvou a vida dele, ele que foi transplantado pelo SUS lá no Einstein, então quis trazer esse depoimento aqui, achamos muito bom. Bom, temos aqui, Mari, mais alguns minutinhos. Eu queria aproveitar também, teve algumas perguntas aqui, que eu acho que tem muito B2B, e aproveitar que temos a Mari aqui, né, que além de ser Head de Procurement da Cushman Wakefield, eu que já trabalhei na Cushman, um abraço para a Celina, pessoal da Cushman, muitos anos atrás, né, professora de MBA, né, de Supply Chain, compras na Embrask, né, ela é vice-presidente do Comitê Estratégico da Anshan em Supply Chain, conselheira do Procurement Club, e a área de compras, né, como é que está enxergando essa mudança toda que o Dr. Cláudio falou, né, está tendo muito impacto também no B2B, Mari? Tá me ouvindo? Nossa, parece que teve uma... Ah, perfeito. Bom, são cenários de fato imprevisíveis, né, e que a gente precisou redesenhar muitas coisas, a gente precisou refazer e analisar ou revisitar, então, sem dúvidas, teve sim um impacto, ainda que nos trouxe muita oportunidade, né, então, todo desafio, acredito que se você tiver um olhar, né, um pouco mais clínico e categórico nesse sentido, você identifica as oportunidades e consegue trazer soluções diversas, seja ela inovadora, digital, operacional, transacional, então a gente pôde explorar diversos tipos de soluções para que dentro do B2B a gente conseguisse ainda sobreviver, né, viver e sobreviver e certamente toda a cadeia de abastecimento se manter aí abastecida. Acho que essa é a maior preocupação, olhando, né, com viés ainda mais de procurement. Como fazer, né, ter o business continuity, né, como ter a continuidade do negócio. Muito bom. E, doutor Cláudio, emendando então essa pergunta para você, agora tirando a questão de saúde de lado, eu sei que é um pouco quase impossível, né, da sua vida, mas
olhando para a empresa, né? Você que é empresário, também ocupa uma posição de presidente do conselho do Albert Einstein, foi um ano de reinvenção na gestão, com fornecedores, com processos, com transformação digital também? Foi um ano de melhoria desses processos? Olha, primeiro eu quero registrar, tá, um importante papel do presidente do Hospital Israelita Albert Einstein, o Sidney Kleiner, né, por quem eu tenho não só respeito, tenho profunda admiração, né, um homem sério, um cirurgião muito competente, né, mas uma pessoa com muita firmeza e muito caráter. Por quê? Porque foi difícil poder manter a tranquilidade, a serenidade, né? E é verdade, eu sempre estou ao lado dele, sou mais velho, eu acompanho, suporto, mas o papel profissional tem que ser o dele. Ele o fez de forma, eu diria, absolutamente superlativa. Ele foi muito, muito competente, né? Inclusive no sentido de poder estimular os nossos executivos, capitaneados pelo Henrique Neves, nosso CEO, para que essas mudanças pudessem acontecer, né? As organizações tiveram que se modificar. Muitas delas simplesmente adotaram trabalhos à distância, home office. No caso da saúde, isso é impossível, tá? Você pode, quando muito, reajustar áreas e funções de caráter de suporte, mas a assistência, pelo contrário, ela exigiu mais. Os budgets, aquilo que a gente estudou e preparou como performance de natureza econômica, saiu totalmente fora, né? Então, são coisas, você fala, bom, tudo bem, isso aqui faz parte, a gente tem que aguentar, mas até quando a gente consegue aguentar, né? Mantendo a qualidade, mantendo a serenidade, dentro de uma área que é sensível, que as pessoas, na verdade, precisam cada vez mais do apoio, quer dizer, tudo isso exigiu muito das organizações de saúde. Organizações similares às nossas, né, tiveram seu faturamento afetados em 80%. Então, imagina o que significa em termos de redesenho. Agora, você desliga essas pessoas, sabe qual é o custo de preparar um profissional para atuar na área da saúde? Você recontrata depois? Então vamos renegociar horas. Até que limite você pode ir nisso? E agora, de novo, quer dizer, está aumentando a taxa de ocupação com pacientes de Covid. São pacientes de grau de complexidade diferente dos pacientes que são pacientes tradicionais de uma organização de saúde. Então, toda essa arquitetura ela é difícil. Organizar a cadeia de suprimentos, sobre as quais a Mariana é uma craque, né? Como é que você faz para trazer respiradores, né? Onde você está competindo com mercados internacionais, onde a pressão não é só uma pressão de natureza econômica, uma pressão de natureza relacional. Existe toda uma geopolítica por detrás disso. Então, eu diria para você que não foi um cenário fácil, né? Mas, de novo, eu acho que a organização ela cresceu, né? Você citou o exemplo da questão do transplante, que eu falo com muito orgulho, porque foi algo que eu trouxe, fiz questão de trazer a plataforma do SUS para o Einstein, né? Um paciente transplantado, tá? Não é simplesmente o procedimento do transplante. Quer dizer, quando você fala da UTI, não é que você vai colocar um respirador. Como é que você prepara uma organização para trabalhar com respiradores em cerca de 120, 130 leitos de forma simultânea? Como é que você treina essas pessoas, quer dizer, elas se exaurem muito rapidamente? Então, isso foi um desafio enorme, eu quero aproveitar, sabe, Tiago, para cumprimentar o Einstein, na pessoa do Sidney Kleiner, quero até que depois faça chegar a ele isso, porque faço questão, ele até não gosta disso, mas faço questão que isso chegue a ele, vamos Thiago, marcar porque ele é um aqui na live. reconhecimento que nós devemos. Tá? Temos reconhecimento que nós devemos da comunidade judaica ao papel que o Sidney Kleiner acabou desempenhando na liderança do Hospital Israelita Albert Einstein. Muito bom, muito obrigado. Bom, eu estou consciente do tempo do Dr. Cláudio, também da Mariana, então eu vou, se me permite, deixa eu divulgar as próximas lives e aí eu já vou aproveitar, vou pedir aí conclusões finais para a nossa audiência do Dr. Cláudio. A gente já caminha para 55 minutos de live, né? O que é bom, passa rápido, olha só, já estamos quase no finalzinho aqui, ó. Mas já vou falar, a live está sendo bem assistida, né? Muita gente me mandando mensagem, assim, ó, os clientes da Regos e do Spaces em peso aqui. Hoje chovendo mensagem, muito legal ver aí o ambiente de escritório compartilhado em peso aqui na live. Então, deixa eu aproveitar, divulgar as lives que vamos ter, né? Na segunda-feira aqui, às 6 da tarde, não, perdão, às 8 da noite, né, no horário do Brasil, 6 da tarde lá dos Estados Unidos, minha colega Tati Bota vai estar recebendo a Lia Alik Azevedo, que é conselheira e mentora, para falar dos dois lados da moeda, quando o assunto é liderança num Intalks Fair Trade, né? Então não percam, segunda-feira, 8 da noite. E no dia 20,
eu recebo aqui o Orlando Sintra, queridíssimo Orlando, ele que é fundador e CEO da BR Angels, para um Intalks Digital, onde eu e o Alexandre Barsi, né, que é o CEO da Verity, vamos estar falando aí das novas formas de investir, né, através da ótica aí de uma das principais investidoras anjo aí de startups. A gente fala muito do mercado de inovação como um todo e vou trazer um pouco aí do que o Dr. Cláudio trouxe hoje aí para cá, né, para essa conversa, quando a gente abordar ali Health Techs, né? Então, Dr. Cláudio, queria pedir aí uma consideração final, né, para a nossa audiência como um todo, uma mensagem final aí com tudo que a gente falou hoje aqui, né, de como manter a previsibilidade, né, nesse mercado. E pedir aí para você comentar um pouquinho aí para o pessoal também sobre o Cláudio, né? Além dos filhos, que você já fez questão de mencionar e tudo mais, né? Assim, se você dar dicas para quem quer entrar no mercado de saúde hoje, quem está ainda tomando a decisão lá na época de faculdade, quais seriam dicas de ouro do Cláudio aí, se você pudesse olhar para trás e ajudar alguém? Bom, primeiro eu diria que eu acho que a saúde ainda vai precisar de muita coisa. Aliás, precisará sempre, né? Nós estamos aí trabalhando e muito no sentido não só de aumentar a expectativa de vida, mas da qualidade de vida para as pessoas. Quer dizer, de nada adianta a gente viver mais sem viver com boas condições. Então será um desafio permanente, e aí essa integração do cenário da saúde com a bioengenharia, com a questão da farmacologia, quer dizer, tem um mundo aí, então eu incentivo muito as pessoas a participarem, né? E, lógico, sempre com uma formação sólida. Outra coisa que sempre faço questão de dizer, Tiago, é que as pessoas precisam ter um sonho na vida, né? Ou vários sonhos na vida. Desculpe que eu me seja repetitivo, acho que para a Mariana já falei em certa ocasião sobre isso, né? Os índios escolhem os seus chefes não pela força e não pela idade, mas sim pela capacidade de sonhar. Porque quem sonha tem um futuro. Então as pessoas têm que ter sonhos. Isso alimenta, isso torna a nossa alma e nosso espírito mais altivo, né? Então, tenham sonhos, tenham metas, né? Para poder chegar nos seus sonhos, nas suas metas, né, estabelecer estratégias. As estratégias só podem existir se a gente tiver conhecimento. Quer dizer, tem que ter uma formação consistente. Quer dizer, não adianta você sonhar, querer ser, se você não estiver preparado e não desenhar o caminho para poder ser. Nem que isso mude no mundo de tanta imprevisibilidade sobre o qual nós falamos, né? Eu, quando me formei para ser médico, né, e fui ser oftalmologista, Mariana, meu pai falou que eu era vagabundo, que não gostava de trabalhar, né? Por quê? Porque ele tinha a visão de um médico oftalmologista que prescrevia óculos. Hoje, os pacientes cada vez mais procuram os médicos para se livrar de óculos. Então, olha como mudou o contexto como um todo, né? Então, a gente precisa estar preparado, precisa estar conhecendo e sabendo que aquele preparo que a gente tem hoje, ele absorve um processo de educação continuada. Por quê? Porque as verdades são situações de natureza transitória, mudam sistematicamente. Mas, sobretudo, Tiago, e aí talvez seja a mensagem final para vocês todos, tá? Tudo isso sem paixão não dá espaço para acontecer de forma alguma. A paixão é o grande ingrediente. Mariana, mesmo com paixão, em alguns momentos é difícil, imagina sem paixão. Então a gente está apaixonado. E aquele momento que a gente vive tem que ser um momento mágico, tem que ser uma ação muito nossa, muito inteira, muito verdadeira, né? Onde a gente dá tudo que a gente tem, onde a gente acaba recebendo tudo que a gente quer receber, né? E a vida da gente tem que ter paixão. Então faço as coisas com amor. Então, visão de futuro, sonho, estratégia, conhecimento, ética, mas acima de tudo, gente, paixão. Sem paixão, não há condição. Foi um prazer, Tiago, muito grande. Mariana, no ar, te adoro. Obrigado. Obrigada também, Dr. Cláudio, obrigada mesmo. Obrigada, Tiago. Também te adoro, Tiago. Dr. Cláudio também. Ele vai ficar tristinho. Você fala, não ganhei elogio na live? Como assim? Brincadeira. Bom, gente, queria agradecer em nome do Intalks para esse Dr. Cláudio Lautenberg e da Mariana. Mari, vai voltar, né? Já começou com o pé direito aqui no Intalks, vai voltar na live. Obrigada pelo convite, já está aceito. Muito bom, muito bacana. Eu queria pedir a todos que acompanharam a live, deixe seu comentário final para quem gostou da live. Aqui a gente vai passar no videozinho de encerramento para o Dr. Cláudio poder assistir. Esse foi o Intalks CEO, hoje com Cláudio Lautenberg, presidente do Conselho do Hospital Albert Einstein. Muito bacana a participação de todos vocês. Muito obrigado. Até as próximas lives que eu divulguei. Dr. Cláudio, Mari, muito obrigado aí pela presença. Obrigada. Tchau, Valeu. gente. Obrigada.